Eba Networker, seja muito bem-vindo a mais uma live das Reciprocidade. Hoje a nossa convidada é Leila Brito, coach. Eu vou fixar o nosso tema de hoje aqui, defendo com unhas e dentes, porque realmente entendo a importância gigantesca de nós passarmos a desenvolver objetivos, encontrarmos propósitos. Ó, a Leila aí, já vou chamar ela aqui para nossa live. Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo super bem. Tudo bem, então vou aproveitar e pedir para os nossos live espectadores, pessoal que foi entrando, convidar, né, os nossos parceiros advogados para indexar aí pro Instagram e colocar o coraçãozinho também. E sem mais delongas. Então, Leila, em primeiro lugar, quero agradecer imensamente aí você está disponibilizando uma horinha do seu tempo para conversar sobre esse tema que, cara, é de tanta relevância, que eu fico muito feliz de a gente poder abordá-lo aqui nas nossas lives da reciprocidade. Essas lives, Leila, não sei se você sabe, eu criei porque eu tenho um grande propósito de contribuir com a advocacia, né? E no começo eu fiquei bastante relutante pela quantidade de lives, né? Que todo mundo fazendo live. Eu e Marcelo, tudo bom? Seja bem-vindo. Fica aí, viu, meu amigo, que esse tema serve para qualquer um. E aí eu me relutei, mas acabei falando, não, eu acho que a gente tem condição de entregar um conteúdo de muita qualidade para completar o que o colega advogado não teve de conteúdo nos cursos da faculdade, né? E então eu quero te agradecer imensamente mais uma vez e já vou lançar uma pergunta que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Eu sempre pergunto para as pessoas que vêm oriundos dos bancos do curso de direito o porquê que resolveu fazer direito, justamente para que a gente resgate, né, este propósito que às vezes se perde. Então, Leila, agradeço suas considerações iniciais e já me responde. Por que, que você resolveu fazer direito? Bom, boa noite. Eu quero agradecer primeiro pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Eu acho muito legal quando um colega, né, da comissão me convida ou eu tenho a oportunidade de trazê-los também. Muito obrigada. Bom, eu escolhi fazer direito. Acho que por um motivo muito comum com vários colegas que eu já conversei. Eu queria muito ajudar as pessoas a resolver questões, problemas que, por mais que elas se dedicassem e conhecessem, porque se tem alguma coisa, uma coisa que a gente sabe é os detalhes e o que nos levou a ter aquele problema, né? E eu sempre notei desde criança que as pessoas tinham dificuldades para resolver algumas coisas. Então, a razão foi essa, ajudar pessoas. Eu só não sabia, eu só não tinha clareza suficiente que essas pessoas seriam advogados, bancários, né? Lá atrás, quando eu fiz a minha escolha. E a minha Então já me trajetória, conta. ela é um pouco Me conta diferente isso. da Eu maioria. gosto de perguntar para as pessoas. Conta a sua história para nós. Eu não gosto de fazer, eu não faço introdução nenhuma formal. A gente está muito habituado, né, advogados com introduções formais, leitura de extensos currículos, né? Mas isso às vezes não conecta com as pessoas e você sabe que uma boa história conecta muito mais. Então conta essa tua trajetória de Conto, uma vez. conto. As Como lives é que que eu foi faço, isso? também não leio o currículo de ninguém, não. Eu gosto que as pessoas se apresentem. Bom, vou contar a minha história, né? Um breve relato. Eu tive uma trajetória um pouco diferente da maioria, porque eu comecei no corporativo com 16 anos, eu trabalhei em factories, depois eu trabalhei em grandes bancos, e fiz a faculdade de Direito. Eu demorei, não fui um case que entrei na faculdade, fiz estágio, eu trabalhava em bancos e aí eu falei, não, o caminho mais curto para mim vai ser fazer parte do jurídico aqui deste banco, dessa instituição que eu trabalho. E aí é que começa toda
todo o meu desconforto, porque eu já estava no quarto ano da faculdade, os meus amigos já faziam estágio, já viviam, né, esse contencioso jurídico, e eu não podia. Eu não, na verdade, eu não tinha muita coragem, não, de sair do banco, ali da minha zona de conforto. Eu achava que era isso, né? Benefícios, a situação financeira, mas no fim não era, não. Era a mesma identificação. E aí eu fiz a minha primeira transição de carreira, decidi, fiz o meu primeiro processo de coaching em 2012 e tive a coragem de, não, eu vou conhecer o direito. Eu no banco não deu duplicadas, enfim, não me encontrei ali. Aí fiz minha transição de carreira para o jurídico, trabalhei no escritório maravilhoso, famoso e muito moderno. Aprendi muito, conheci várias pessoas que hoje fazem parte da minha trajetória, me apoiam, me indicam clientes, mas eu também não me encontrei lá. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, né? Por que que o meu coração não batia como a maioria dos colegas? Eu achava aquilo, eu entregava meus resultados, mas eu me destacava mais pela maneira de eu me relacionar naquele ambiente do que pela técnica. E aí chegou o momento em que aquilo estava me fazendo sofrer. Falei, não, isso não é para mim. E aí eu saí, fiz uma nova transição de carreira, porque quando eu fiz o meu primeiro processo de coaching, eu me encantei. Eu falei, isso vai virar o meu plano B, eu não sei onde é que isso entra na minha vida. E aí em 2015, eu encerrei, né? Achei que estava encerrando com o direito e parti para a área de desenvolvimento humano. E aí eu fiquei trabalhando só como coach. Só que a minha primeira palestra foi na OAB, porque os meus colegas, né? Eu tinha colegas, meu meio era todo de advogados e bancários, pessoas do corporativo. E aí a conta começou a fechar. E eu fui me encontrando nesse lugar e ressignificando. Aí entrei na FAP para fazer processos de coaching para os alunos. O primeiro aluno que eu atendi, direito. Então eu nunca fiquei sem atender, assim. Até quando eu imagino assim, eu nunca vou fazer parte de um órgão. A OAB me acha, né? Doutor Fernando me encontrou no LinkedIn, me chamou para fazer parte da comissão de coaching jurídico. Então eu entendi que eu estou total para o direito como o direito está para mim, mas não da mesma forma. Eu me sentia a ovelha roxa no meio das ovelhas brancas. Então demorou um tempo para eu entender o que fazer com isso. E Sensacional. essa minha história, ela tem tudo a ver com a definição de objetivo. Sem, Às vezes sem sombra de dúvida. quando a gente pensa em objetivo, a gente pensa que tudo mora na técnica. E a técnica ela é muito importante. Desde que você entenda o que está acontecendo dentro. A gente precisa ter identificação, né, com o que É faz. isso aí. Você sabe que eu fico muito. Eu acho que a ferramenta do coach. Eu também sou coach, sou master coach em programação neurolinguística e hipnose. Embora eu não atue diretamente com isso, eu fiz toda essa formação para me preparar para este momento atual. E você sabe que provavelmente eu estou aqui falando com você hoje em função do processo de coach que eu fiz. Aliás, sem ser essa semana, na outra, eu consegui convencer a minha coach a fazer uma live comigo, que eu sempre falo dela, e dessa vez eu vou trazê-la aqui para falar conosco. E ela vai entregar todos os meus podres aí. Mas Que brincadeiras à parte, toda essa minha construção do Enchendo a Banca e desse valor de contribuir com a advocacia, ela foi decorrente do processo de coach que eu passei. Então, assim, eu fico chateado com tantas críticas, como o coach ficou estigmatizadíssimo, né? E a gente sabe, evidentemente, que existem, como em todas as profissões, como na advocacia, na medicina, na engenharia, existem
os bons e os não tão bons ou ruins, que as pessoas preferirem chamar, mas que não cumprem o seu papel, e às vezes, evidentemente, o cliente também não entende o processo de coach, acha que coach é terapia e uma série de coisas, mas eu percebo o coach como uma ferramenta extraordinária para uma das principais funções é essa da transição de carreira, principalmente para quem está completamente perdido. Eu estava um pouco assim, no meu caso, eu estava, tipo, a sensação que eu tive quando eu vivia num mundo de névoas. Eu passei pelo meu processo de coaching e foi o que eu posso definir como uma palavra. A gente no coaching sempre faz isso em cada sessão, né? Mas eu defini o meu processo de coaching como uma palavra, foi clareza. E O meu aí, também. o nosso objetivo a nossa conversa de hoje tem tudo a ver com isso, né? Mas então, antes de a gente começar a falar sobre coaching, sobre objetivos especificamente, já que você tocou no assunto transição de carreira, que foi importante para você e para mim também, embora eu ainda advogue, tenha o meu escritório, etc., foi que, bom, nós passamos aí um grande susto, vamos dizer assim, que houve uma necessidade de transição, mesmo que não seja de carreira, mas uma evolução quase que imediata, rapidamente, que foi a questão da pandemia, fechamentos, mudança de diversas estratégias. E aí queria que você, dentro desse teu contexto da nossa fala, como é que você enxerga isso? Como é que você, inclusive, qual a experiência que você teve com os seus coaches nesse aspecto? Tá, muito legal a gente falar disso. Em 2020, antes da pandemia chegar, eu já trabalhava home office. Tem quase 4 anos Eu que eu também, trabalho só home eu também. office. E, claro, eu atuo no corporativo, né? Eu faço vivências, workshops, mas quando chegou a pandemia, foi um susto, né? Nós todos levamos um susto. E até no meu caso, que já estava acostumada a trabalhar em home office, as coisas não. Minha vida também mudou. Por quê? Eu estava acostumada a trabalhar no meu cantinho, sozinho, precisei dividir o meu espaço com o meu esposo, a minha filha ficou em casa. E aí o que aconteceu? Eu trabalhava muito no individual, eu não tinha aquele volume de clientes como veio para mim na pandemia. E aí eu falei, eu também estava diante daquele susto, diante de várias dificuldades, porque qual que era a nossa preocupação e da maioria que eu conversei, né? Meu trabalho impactou quase 700 pessoas em 2020. Eu trabalhei em vários lugares do mundo, né? Virtualmente, com a minha mentoria. E todo mundo tinha o quê? Eu preciso sobreviver, eu preciso ficar vivo. Né? Essa era a nossa preocupação. Como é que eu não morro? Como é que eu contribuo para os meus entes queridos ficarem vivos? Era isso. E aí, passada essa fase, as pessoas acharam uma maneira, né? Infelizmente, não foi a realidade de muitos, a gente precisa falar disso, né? Porque muitas pessoas perderam muitos entes queridos, amigos, familiares. E achamos uma maneira de equilibrar, né? Como é que eu me cuido e vivo. Só que esse momento, né, entre esse susto e esse equilíbrio, aumentou muito nosso contato com a gente mesmo. Porque o que a gente fazia? Aparecia algum incômodo, a gente corria para academia, viajava, fazia muitas coisas. E nesse momento não tinha muito o que fazer. E aí o ruído interno aumentou muito. E aí as pessoas ficaram o quê? Com muita dor. Passada essa fase, o que que eu vejo, né? E isso assim, eu fazia questão de perguntar, porque levava o mesmo assunto para vários lugares. Então eu perguntei para quem morava no Canadá, na Alemanha, nos Estados Unidos, e era igual. Foi sim o ruído interno e o medo, né? Muita gente perdeu o emprego ou teve que ressignificar muitas coisas. E aí o que que eu percebia? Não faltava objetivo.
Não faltava. Não faltava, assim, eu não sei o que fazer da minha vida. A pessoa chegava assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu olho no espelho e não me reconheço. Eu tenho que colocar um post-it para lembrar que eu me casei com aquela pessoa, que aquela pessoa ali é meu filho. Eu falo, me identifico completamente de tão intenso que foi esse processo. E agora a gente está num outro momento, pelo menos eu sinto assim. Passado esse susto, esse ruído interno, o que a gente vai fazer com isso? Porque quase todas as profissões mudaram, e se não mudaram, vão mudar em algum aspecto de alguma maneira. Transição de carreira depois da pandemia mudou muito. Eu estou atendendo muitas pessoas do corporativo do corporativo e advogados que estão assim, eu quero ficar na CLT, mas eu quero colocar o meu projeto paralelo para rodar. Eu vou ensinar, eu vou mentorar, eu quero virar um mentor e eu vou ensinar tudo que eu sei até aqui, porque eu quero dinheiro. Eu não quero mais só, eu quero servir, né? As pessoas querem deixar um legado, elas querem ganhar dinheiro com isso e elas querem se sentir bem. Todo mundo quer a mesma coisa. Então eu acho que é aqui que nasce a importância do nosso tema de hoje, né? Você A sabe, você gente, falou se de a gente parar para. mentoria. Não, pode até complementar. Eu fiquei pensando, porque talvez eu também faço mentoria de marketing jurídico, especificamente essa parte do networking, que é uma das 60 ferramentas de marketing jurídico. Eu aprofundo bem nesse aspecto. Para mim é inimaginável, um ano e meio atrás, por exemplo, eu vou começar o mês que vem, talvez, uma mentoria também para advogados internacionais. Então, Itália, Espanha, isso era uma coisa inimaginável. Então, com aquele susto inicial de a gente não saber o que fazer, né? A princípio, quando você clareia a sua percepção, você clareia as suas ideias e começa a ter enxergar, se adapta e começa a enxergar o futuro, você começa então a ter insights para tomar decisões, né? E dentro desse contexto, dentro desse um ano e meio de pandemia, como é que você vê? Você faz uma radiografia dos teus coaches, dos teus clientes advogados hoje. Então, eles estão nessa situação de querer empreender paralelamente e deixar esse legado, é isso? E que Eu sinto, mais? eu sinto sinceramente, assim, dois movimentos muito fortes quando eu atendo advogados. Ou eles estão, chega, agora eu quero transbordar o meu melhor e ou eu vou dar aula, ou vou virar um mentor de advogado, assim, não cabe mais nele. Ou ele tá cheio de ideias querendo transbordar, ou ele está agarrado aos sabotadores, assim, agarrados mesmo. Imagina uma bola, aquela antiga bola mesmo, grande, a pessoa se agarra nos sabotadores e todo dia ele serve um café para esse sabotador e pergunta: quer chantilly? Você quer chantilly? E o por quê? É de propósito? Claro que não. Ninguém acorda assim, ai, deixa eu me sabotar hoje, me auto-sabotar hoje. Não. É muito distante dos valores dele, sabe? É muito importante a gente falar. Vou até entrar aqui num. Voltar um pouquinho em quem a gente era, né? Criança mesmo. Do que você gostava, né? Uma coisa que eu pergunto muito quando eu estou conhecendo esses profissionais. Do que você gostava? Né? A criança é a base. O adolescente, ele é o quê? Ele é a ponte para o adulto que nós vamos ser. Aí a gente entra na faculdade, vem aquele monte de técnica e a gente cria lá o fantástico mundo de Bob e esse lugar vai ficando esquecido. Só que o que a gente gosta, muitas vezes, e eu faço medição disso nas minhas mentorias, e as pessoas levam um susto. O que eu gosto hoje, o que eu quero fazer e não tenho coragem em alguns aspectos, estava direto, ainda está ligado com o que eu gostava lá na infância. E na adolescência eu me destacava por isso. Gente, como eu me perdi desse lugar. Então, todos os nossos comportamentos nutrem os nossos valores. Se eu me afasto desses
desse lugar, eu tenho a sensação de que eu não sei o que eu quero. Não, o que que eu vou, o que eu tenho a sensação, né? Puxa, eu vou falar disso, todo mundo fala, né? Assim, é muito nítido quando eu comparo o nível de sabotadores de pessoas que trabalham em empresas e advogados, principalmente advogadas. É muito alto, é muito diferente o nível de sabotador. Você E eu queria. pode citar para nós alguns exemplos dos principais sabotadores que, de repente, as pessoas, nossos live espectadores se identificam e tem um insight, pô, realmente isso está me prendendo, porque eu acho que a clareza é tudo, né? Mas de repente você citar algumas, Vou pegar um que é muito comum, muito aham, comum quando eu faço, né, devolutiva de sabotadores para advogados. É o prestativo. Por quê? O que acontece com alguns advogados? Estão sempre ajudando amigos, eles fazem parte de várias comissões, de várias coisas que tem, né, dentro da advocacia, e ele perde a noção das próprias necessidades. Mas o que tem por trás disso quando a gente vai olhar mesmo com o coração, né? Com a técnica e o sentir ligado? É medo de não ser aceito, medo de não ser amado, né? Porque o sabotador, a gente tem esse pensamento, é inconsciente. Só que ele nasce lá na infância. Um hiperrealizador, né? Eu também tenho, viu, gente? Eu também tenho. Sabotador todo mundo tem, mas isso é um outro tema, né? Mas o prestativo é um deles, é um esse sou deles. eu aí, prestativo. O prestativo, aí o que acontece? A pessoa vai ficando triste, porque ela acorda cedo, ela trabalha muito, ela se esforça, ela tem várias ideias, ela estuda muito, coleciona cursos e ela aplica muito pouco na vida dela. E aí, quando ela percebe que ela acordou, trabalhou demais, estudou demais e não põe dinheiro no bolso dela e não é feliz, aí você fala: não, eu fiz o curso errado, não era pra mim. Se frustra, É se a mesma frustra. coisa. Imagina se e eu tenho vários textos escritos sobre isso, dividindo a minha história. Imagina se eu tiver esse olhar para minha história. Estudei 5 anos, piquei o meu diploma, né? Se eu não expandisse a minha consciência, eu podia ter essa percepção. Fiz direito à toa, mas não. Eu fiz direito para cuidar de advogados. Eu estou para o direito, mas não da mesma maneira. As pessoas não precisam viver da mesma forma, né? Nós sentimos diferentes. A Leandra até comentou aqui, ó, A aquele Leandra é uma famoso, querida amiga. doutora, você pode dar só um, esse é comum, né? Você pode dar só uma olhadinha no processo para mim? Ah, É, é eita, muito peraí, deixa comum. eu, e assim segue, né? E é claro, as pessoas, você às vezes é prestativo e quer contribuir, mas eu há muitos anos eu aprendi que, olha, você já tem, a primeira pergunta que eu faço, você tem advogado? E a pessoa já fica, ela ela já fica desconcertada, né? Porque invariavelmente ela tem, né? Porque ninguém entra com um processo, quase ninguém, tem um juizado especial, mas assim, de uma maneira geral, eu como atuo na área trabalhista, para a empresa é raro ter advocacia, alguém sem um advogado constituído. Eu falo, você tem advogado? Tenho. Aí a pessoa já fica, porque acha que vou palpitar no trabalho dos outros, então por que você não fala com ele? Ah, porque eu não consigo falar com ele. Então eu falei, então você faz o seguinte, cara, você vai até a OAB, você substitui o seu advogado. Se você quiser me contratar, aí eu dou uma espiadinha no teu processo. Porque senão, gente, né? A gente quer ser legal e às vezes você está sendo até injusto com o colega que está lá do outro lado. E as pessoas têm que entender isso também. É o nosso trabalho olhar o processo. É isso que a gente É. faz. Nós estudamos 5 anos no mínimo e muito mais Isso. para poder ter esse olhar para o processo. Deixa eu só dar um olhar para as pessoas. Eu vi a Raquel lá da comissão, a, a Alessandra Vanessa Vietes, pô, advogada, estudou comigo no colégio, ó.
Legal te ver aqui, Alessandra. Obrigado pela tua presença. A Leandra, já falamos da Leandra, a Cintia Leite, a Marta Ai, minhas queridas. Nascimento, a Rose, gente, muitíssimo obrigado. Ó, a Raquel até me tirou até brincou também, é só uma dúvida, É só uma claro, dúvida. é só uma dúvida. E eu quero agradecer demais a presença de vocês. Às vezes eu esqueço, Eu também viu, quero, Leila, pessoal. eu esqueço de agradecer as pessoas, esqueço de citá-las nominalmente, porque a gente fica, assim, tão dedicado ao Ao nosso tema, né? convidado, prestando atenção ao tema, e às vezes eu me perco. E aí eu estou me adaptando bem, até que eu estou conseguindo me desenvolver melhor. Você citou você fez um pequeno. Passou levemente pela questão das nossas fases. Você falou um pouco das fases da vida, da infância, da adolescência, da fase adulta, e eu queria que você traçasse esse paralelo disso para as fases da nossa carreira, da advocacia, e para depois a gente chegar no nosso tema para se aprofundar, porque tudo isso é uma construção, né? Um pontinho até a gente chegar no porquê da importância, então, de traçar esses objetivos. Fala um pouco, então, fase da vida e fase da carreira para nós, Leila, por favor. Primeiro, ainda tem gente que acha que dá pra ser, né, tirar a roupa, né? Tirar a pele de vida, pendurar no cabide, virar o advogado, a advogada. Eu não consigo. Faz tanto tempo que eu não estou mais nesse lugar e eu tiro muito, ajudo as pessoas a saírem desse lugar, né? Nós somos uma integralidade, né? A nossa vida, né? A nossa vida está completamente ligada à nossa carreira. Não dá pra gente ser duas pessoas. E quem tenta ainda ficar nesse lugar tem muita dificuldade, né? Gasta muita energia vital. Então, E por isso que eu normalmente não gosto. consegue conciliar e é infeliz, né? Não, porque. E é comum, tá? Não, eu não consigo ser a mesma pessoa, porque se eu for a mesma pessoa, não vão me levar a sério. Será? Porque quem me contrata, né, eu explico mais como meu trabalho do que a técnica do processo. Porque de verdade, né, todo mundo já. Lá em 2015, quando eu me certifiquei coach, ninguém sabia nem falar, nem falar a palavra coaching. Hoje não falam bem, falam mal. Mas eu até evito, sabe, ficar explicando aqui a técnica. A técnica todo mundo sabe, né? Eu gosto de dizer assim, por que a gente trabalha no coaching três fases, né? Porque a gente tem que olhar para tudo isso. Fase criança, adolescentes e adolescência e adulto. Como Leila, o coaching faz igual terapia de maneira alguma. São coisas completamente diferentes. Mas a primeira fase de um processo de coaching ou de mentoria é um alinhamento de vida. E não tem como a gente ir direto para o planejamento estratégico se a pessoa nem lembra mais quem ela é. Não tem como. Porque o processo fica. Bom, eu nem sei, porque eu jamais trabalho assim, né? Então, Capenga, tem capenga. que olhar para a vida, né? Tem que olhar quem você foi, quem você é. Por exemplo, agora na pandemia. Se você parar para pensar, você, advogado, né? Que, se você olhar para o Eduardo agora, que está com esses projetos mesmo que tem aí na sua cabeça, no seu coração, você consegue trazer alguma coisa dessa fase, da tua infância, da tua adolescência, que conecta com essa sua necessidade hoje? E o Ah, que cem você por sente cento. falta? Ai, se eu tivesse aquilo, como é que você se nutria lá? O que conecta com os seus projetos? Tem tudo a ver. A gente 100% no precisa meu olhar caso. para a nossa Acho que todo história. mundo é 100%, né? Só que num processo de mentoria, de transição de carreira, a gente usa o passado como referência. E a gente gasta muita energia vital quando a gente não encerra o ciclo ou fica tentando encerrar um ciclo que não tinha que ser encerrado. Que ele só mudou. Você ressignificou aquilo. Então não tem o que encerrar. Ou quando você não honra o que veio antes.
Você viu que eu falei da factoring que eu trabalhei, dos bancos que eu trabalhei, do escritório de advocacia que eu trabalhei. Eu me certifiquei coach, mas a mentora e a coach que está aqui, transbordando o melhor dela, ela é uma soma das vivências. Meu primeiro emprego eu tinha 16 anos, eu tenho 42. Então, não existe assim, nós somos a soma das nossas vivências. Por isso que é fundamental a gente passear pelas fases da carreira quando a gente pensa na definição do nosso objetivo de vida e carreira. E com a pandemia, todos os cursos e lives, né? Todo mundo reclama tanto. Ai, não aguento mais live, não aguento mais fazer curso online, não aguento mais isso. Quanto que você colocou em prática dos cursos desse monte de live, né? Que virou um excesso? Quanto que você É aplicou? engraçado. Ué, não aguento mais, não faz, né? Não olha. Vai Eu fazer olho. outra coisa. O que não me Ué, não agrega, eu aguento peço mais. desculpas, não tenho É tempo, isso. ou não combina com o meu momento. É, mas para isso, eu tenho que saber onde eu estou e o que eu quero para mim. Por que eu acordo 6 horas da manhã? Ou por que eu não vou acordar 6 horas da manhã? Então, tudo isso está completamente relacionado com as fases da nossa carreira. O que eu vou fazer com tudo que eu estudei na pandemia? Ai, Leila, eu despertei, agora eu quero olhar para isso. Eu vou pegar um caderno e eu vou escrever sobre essas fases aí, para ver o que conecta com o meu objetivo atual. Boa. Isso é a segunda fase do processo, é o planejamento estratégico. Só que todo mundo funciona igual. Eu tenho que saber qual o tamanho da espada para lutar aquela guerra. Né? Por quê? Porque senão eu vou. Outro lugar que os advogados vão muito, um lugar de comparação. Um lugar de comparação. Quando eu fiz a minha primeira palestra na OAB, eu perdi uma amiga. E até hoje dói, né? No meu coração. Porque ela ficou muito chateada. Se ela voltar, ela mora no meu coração do mesmo jeito, né? Mas eu não conheço, né? Eu não vivo o mundo da advocacia como os advogados vivem. E no final, eu postei algumas fotos e ela ficou muito chateada que eu não postei a foto dela. Ela atuava naquela comissão, naquela subseção. E a foto que eu postei, eu não postei com ela me entregando o certificado. Eu postei com o nosso amigo em comum, que na época ele era o presidente. Só que eu não sabia da importância disso, né? E ali eu perdi uma amiga. E de verdade, eu não acho que até hoje que é falta de amor. Era alguma coisa ali, ó, naquele objetivo dela. Por que estar numa comissão? Para quê? Esse movimento na advocacia nutre o quê em você? Então, eu acho que tudo isso conversa com as fases da carreira e com a clareza que a gente precisa ter com o objetivo, porque senão a gente fica muito magoado com o movimento das pessoas na nossa vida. E eu queria saber se faz algum sentido isso para você, Eduardo. Ah, para mim faz totalmente. Eu sempre gosto de orientar os meus mentorandos. A gente dá na base do marketing jurídico, você fazer essa construção, traçar o objetivo e para depois construir o plano, porque é assim. Você arruma a casa, muito de autoconhecimento, então você se desnuda e depois se veste novamente para poder estar pronto, né? E a partir daí você fica claro para você identificar onde você quer chegar. E aí a gente vai falar um pouco sobre essas coisas dos sonhos. Só depois de identificar qual que é o teu propósito, quais são as suas metas, porque as metas são as etapas de um objetivo final, de um propósito. Aí algumas pessoas chamam de um jeito, outras pessoas chamam de outro, mas um objetivo final que você deseja alcançar em determinado aspecto. Pode ser na carreira, ou pode ser em outro aspecto da vida, né? Sim. E para depois só ali fazer a construção desse plano. Ok, eu já sei o que eu quero. Como é que eu faço para chegar lá? Né? E aí então a gente vai começar a identificar, eu quero que você é,
Antes de a gente falar exatamente de como vai funcionar a construção, a identificação dessa meta e a construção desse plano, eu queria que você, também de acordo com a tua experiência, com o que você tem vivido com os seus diversos coaches aí, o que, que você tem notado como. Quais são as principais razões que deixam o advogado. Assim, ele tem dificuldades para a construção desse plano? Tem várias aqui. E eu trago. Eu me incluo, tá? Eu me incluo. Eu não sou a pessoa que está curada, né? Eu não gosto dessa palavra, não, né? Porque a vida é um processo. Estamos numa trajetória. E as principais razões que nos distanciam de estar alinhado em vida, também uma maneira simples de dizer, e ter um planejamento estratégico bem construído, fora da cabeça, né? Unindo coração e cabeça, são. Vou dizer aqui, preparei até uma colinha aqui, hein, para dizer, por isso que eu vou olhar para o lado. Olha o que nos paralisa: terceirizar responsabilidades, não saber o que é prioridade, não conhecer os nossos valores, não fazer movimentos novos para dividir essa ansiedade, sabe? Eu gosto muito de ter várias frentes para o mesmo objetivo. Iniciar várias coisas e não finalizar. Falhas na construção, né? O que é falha na construção do objetivo? É falta de clareza nos detalhes desse objetivo, porque eu nunca atendi ninguém que não tivesse um objetivo, uma meta, um legado, tá? Por isso. Isso eu não acredito. Eu acredito em falta de clareza nos detalhes. Não fazer o que gosta, porque tem muito advogado que fala: ah, já tô longe demais para sair daqui e recomeçar em outra área, deixa quieto. Após eu odeio. Sabe? Após eu odeio. Deixa quieto, já investi. Não deixa quieto não, gente. Alinha. Não unir tendências e talentos, porque não adianta, né? Nós temos que estar atento ao que o mercado quer. Ai, você é maravilhoso, né? Você tem ali o remédio para aquele sintoma. Mas tem alguém precisando dele? Está em alta, assim. Olha os teus amigos, o que eles falam. Os amigos mesmo, são nem seus clientes. Do que eles reclamam? Onde é que dói? E é aí, né, que a gente une o nosso talento com as nossas tendências. Eu trouxe aqui. O que me fez despertar? Puxa, o meu talento na advocacia tá lá, ó, no relacionamento. E as pessoas que trabalharam comigo, elas estão presentes na minha vida, elas me contratam como mentora delas. Não definir nicho por afinidade, que é um pouco disso que eu acabei de falar. É por dinheiro, né? Principalmente no começo da carreira. Ah, eu vou fazer tributário porque paga melhor, eu vou fazer criminal, não sei. Eu nem sou advogado, então não fazer perguntas assertivas. Por exemplo, o prestativo. Quem está aí nessa casa do sabotador prestativo? Quem sabe que está nesse lugar, a primeira coisa, ai, me ajuda. O que exatamente você precisa? E ouve a resposta. Pensa na tua prioridade. Depois você diz quando e como pode ajudar. Ler nas Se é que entrelinhas. pode, né, Leila? Se é que Se pode, é às que vezes a gente não pode, né? pode, às vezes a gente não pode. E o Às vezes prestativo, normalmente, ele tem muita dificuldade de dizer que não pode ajudar. Ele não sabe dizer não, né? o prestativo faz uma coisa mais delicada ainda, que é, às vezes, colocar na cabeça que ela é a solução para aquele problema do outro. A pessoa nem chegou a pedir de verdade ajuda. Aí depois, quando a pessoa fala, você fez porque você quis, ela fica chateada. É. Muito chateada. Então, assim, não levar em consideração que o outro pensa diferente também é um ponto. Não pedir ajuda. Não pedir ajuda é uma coisa assim que está muito fora de moda, que não combina com as profissões do futuro. A gente tem que andar em bando.
Porque time forte não cai, nunca. Assim, não é de hoje que se fala, né? Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vá acompanhado, porque é exatamente isso. A vida é multidisciplinar. Então, Sim. você não pode dominar tudo. Então, você tem que se socorrer, se aliar, vamos dizer assim, de pessoas que são complementares a você em todos os aspectos. Principalmente no aspecto profissional da advocacia, não tenho dúvida. Nossa, sim, porque ó, tem fase na vida que eu sou professora e tem fase na vida que eu sou aluna. Às vezes a gente sabe muito, mas sei lá, tá num momento sensível, desalinhado. Eu brinco assim, ó, trem fora do trilho. Você pode até ser bom naquilo, mas está num momento sensível. Então você precisa de uma outra força, alguém para te ancorar ali. Pô, eu tô sem energia para fazer uma Uhum. live. Então chama alguém para te ancorar. Chama alguém para te ancorar. Leva alguém para fazer essa collab junto com você. Pode ser um caminho. Bom, é um excelente caminho. Excelente caminho. E o medo do julgamento. Medo do julgamento. Porque a gente deixa de fazer muitas coisas com medo do julgamento, que o outro vai achar. E esse lugar é um. Não tem como falar que a gente não sente. Nós sentimos, somos humanos e a gente tem medo sim de julgamento. A gente quer ser amado, aceito, querido. Ninguém gosta de ser rejeitado. Só que quando você tem um objetivo claro, específico, que combina com você, com o que você quer deixar, pelo que você quer ser lembrado, o teu propósito, né? O caminho, o propósito para mim vem caminho, porque ele muda, né? Ele não é estático. E a missão lá na frente, ela é maior, ela tem que ser maior que esse. Esse é um indicador para mim. Eu tenho medo de fazer quase tudo que eu faço. Receio, algum receio eu tenho. Principalmente quando eu não fiz, não conheço a pessoa direito. A gente vai lá, ó, pisando pro chão aparecer. Só que eu não fico nesse lugar, eu olho à frente. Porque eu sei o porquê eu tô fazendo aquilo. Tá no meu propósito, tá naquele caminho, combina com aquilo, vai me levar mais próximo do que eu quero. Então, eu também tenho medo, mas eu vou com medo mesmo porque eu sei o que eu quero. E quando a gente não tem clareza disso, aí o medo domina, a gente paralisa mais fácil. Não sei que sabotador eu tenho, eu sei os meus. Então eu sei muito bem o que dá e o que não dá para fazer com eles presentes. Eles estão gritando muito, estão sussurrando. E a gente precisa ter clareza disso, né? E é Quem legal você estamos? sabe, conhecer, né, os sabotadores, porque às vezes, claro que eles estão agindo, só que quando você conhece, você, opa, não, pera. Estou vendo você aí. Dá Você checa licença. as Que informações, né? você, Você checa que as informações lá. você não vai me paralisar. Você não vai me paralisar. E É, é muito bacana quando a gente tem esta percepção mesmo de que claro que eu nós tô falando somos que é todos, clareza. né, todos somos falíveis, vamos dizer assim, mas essa clareza ajuda muito a você seguir em frente. Sim, E a definição do objetivo ela é determinante. Porque se você sabe para onde você está indo, não há obstáculo que te pare. Você dá a volta no obstáculo. exatamente. Você Não tem salta o obstáculo. você não fica correndo atrás do rabo e nem paralisando, né? Tá tudo bem. Por exemplo, eu tenho uma tendência muito grande com o sabor. Eu tenho um hiperrealizador danado quando eu vou fazer a medição dos meus sabotadores. Eu tenho uma tendência workaholic muito forte. E isso me desalinha em vida. Come a minha força, a minha energia vital que eu posso usar aqui para transbordar para vocês aqui numa live. Então eu tenho que tomar cuidado com ele. Quando ele está muito presente, eu tenho que olhar. O que tem atrás disso? Então, nós somos sol e sombra. Não adianta, né? É que ninguém educa a gente para isso, né? Não, você não pode Uma errar, não pena, pode né? chorar, não pode cair. Só que é novo, vai errar, vai cair. Então, como é que eu levanto mais rápido, né? E tem várias técnicas, né? A que a gente vai, né? O último assunto que a gente vai trazer aqui, não sei se você quer me perguntar alguma coisa antes, é o objetivo SMART, né? Smartizar esse objetivo deixa ele um pouco mais fácil, né? De a gente saber o que tem, o que não tem ali presente. O tempo todo a gente falou disso, né?
quando a gente pensa em definição de objetivo, a primeira coisa que vem é a técnica SMART. Só que, se é óbvio, né? Se é quase clichê essa técnica, por que está todo mundo então tão perdido? É incrível. Eu quero que você dê uma detalhada na questão do SMART. SMART é um acrônimo bem bonitinho, né? É, ele Porque é. de fato é inteligente mesmo utilizar isso, a técnica, principalmente para quem tem muito pouca clareza dos seus objetivos. Ele facilita, ele é um, Ele é um faz, guia. é um guia, principalmente para quem tem tá muito perdido. Eu vou dizer uma coisa para você, o Gustavo Balbino, já fiz live com ele, ele é um advogado muito querido, um amigo muito querido. Quando ele viu o tema da nossa live, ele brincou comigo assim e falou assim: ah, imagina, o cara não sabe nem se a advocacia é a profissão correta, imagina então quais os objetivos dele como advogado. Então, é uma percepção dele de que, para a advocacia de uma maneira geral, está faltando demais essa visão de objetivos enquanto advogado mesmo, que dirá enquanto realização para uma vida, um propósito. Eu falei, eu vou dizer uma coisa para você. Eu construí a minha trajetória com base num propósito que eu identifiquei. No Brasil navegamos em águas agitadas nos últimos anos, né? E eu honestamente eu acredito e eu sei que você está me ajudando a cumprir esse propósito na medida que você também contribui com o alinhamento dos advogados. Eu realmente acredito que os advogados juntos, alheios a questões político-partidárias internas da OAB, se houvesse uma grande união, a gente era capaz de mudar o Brasil, quiçá o mundo inteiro. Então, esse é o meu propósito. Só que o que eu percebi? Que ninguém. Se as pessoas. Quando o cara está faminto, ele não consegue olhar para os outros. Não consegue mesmo. Então, É só você então imaginar, né? primeiro. É só você imaginar uma pessoa com fome mesmo. Ela não É consegue, isso. ela tem que Então, matar a fome dela, tem que. é isso. O primeiro passo é levar o advogado a ser bem sucedido no aspecto de vida profissional, pessoal, como ele quiser, mas como a gente já conversou, isso não tem diferença, uma coisa leva a outra, né? Se a gente for fazer a roda da vida para fazer aquele equilíbrio, a gente sabe que não tem, tem conexão em todos os aspectos. E aí eu percebi, então, pera um pouquinho, o que eu posso fazer dentro da minha expertise para levar o advogado a ser bem sucedido? Então, eu faço a minha parte, você faz a sua parte e os outros colegas da comissão, cada um, por exemplo, dentro, me ajudem a contribuir com o meu propósito, porque eu realmente acredito. Então, dentro do Poder Judiciário, todo mundo é oriundo dos bancos jurídicos. Dentro do Legislativo, eu diria que 50%. E dentro do Poder Executivo é 30%, 40%. Quer dizer, imagina uma união e um único olhar à frente de melhorar o país. A gente, todo mundo, às vezes que a gente, tá todo mundo cultivando numa florzinha, a gente podia ter um jardim muito florido, né? Se todo mundo fizesse um É. esforço coletivo. Então é muito importante mesmo a definição. Se quiser comentar com isso, porque eu queria que você explicasse a técnica Smart aí para a turma. A pandemia, ela veio ensinar isso pra gente, né? Pelo amor ou pela dor. Se a gente não entendeu com essa pandemia, passando por tudo isso, que sozinho é difícil e que a gente tá aqui pra servir e contribuir, primeiro eu tenho que ser pra ter. Eu, não, eu convido qualquer pessoa aqui dessa live a pensar em todas as conquistas que ela teve na vida. Todas. Todas. Ela foi primeiro ou ela teve? Eu tenho certeza, absoluta, eu afirmo isso aqui. Muita gente vai falar: não, eu meti as caras, eu fui, depois eu tive. Por quê? Porque parece que o universo ampara, assim. E você não sabe de onde veio aquela solução. Então,
Não tem como não falar isso, tá, Eduardo? Não tem como falar Veio da isso. inteligência infinita mesmo do universo, é Tem. isso. Mas vamos lá, né? Vamos lá falar sobre o objetivo SMART aqui, sem muito excesso de técnica. Mas o que que ele é, né? Específico, mensurável. Você pega o teu objetivo aí. Não sei quem tiver aqui ou quem for assistir essa live depois, né? Desenha o teu objetivo. Sem você não queira trazer perfeito. Pega um objetivo para 3 meses e um objetivo para um ano. Depois que você escreveu isso, né? Leve em consideração, claro, tudo que a gente trouxe aqui, todos os elementos que estão por trás, né, da técnica. Você escreve a palavra, né? SMART, SMART. Então, dentro desse conceito, você tenta enquadrar. Porque o que ele tem que ser? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Se a gente começasse essa live falando só isso, fica difícil para as pessoas conectarem. Fica mesmo. Por quê? Porque dentro de um processo de coaching, um processo de mentoria, a gente fica semanas trabalhando esse objetivo. Ai, mas eu consigo em um dia. Eu não, tá, gente? Se fizer mentoria comigo, a gente vai alinhando isso por várias semanas, porque não é um lugar tão simples de construir redondinho. Se Não é. fosse, as pessoas estariam em outro lugar. É possível construir sozinho? É. Claro que é. Mas vai demorar um pouquinho mais, né? Vai ter que ralar um pouquinho mais. E para as pessoas entenderem melhor, né? O que é isso? O objetivo ele tem que ser possível e mensurável. Não basta assim só você ter aquele talento tirado da sua cabeça, né? Ele tem que ser possível. Você tem que fazer alguns estudos para entender se aquilo combina com você, com o teu tempo, com o tempo do outro. É possível, né? Tem coisa que é. E tem às vezes você tem que fazer um movimento de tração. Para fazer um movimento de tração, você tem que entender se aquilo combina, se você não vai prejudicar a sua vida, se você não vai prejudicar a vida da tua família. Então, não se mover pela dor, pela dúvida, está completamente dentro da técnica SMART, tá? Então, ter um objetivo claro que combine com o seu momento. O meu momento pode ser diferente do momento do Eduardo. A pandemia para ele, para mim, foi extremamente benéfico 2020. 2021 já estou mais sensível. Será que eu não tenho que fazer nenhuma adequação nesse meu objetivo SMART? Sim, eu tenho. Um outro detalhe: não parar de buscar autoconhecimento. Por quê? O que eu percebo forte nos meus clientes? Temos, tá? Temos uma tendência de buscar muita técnica. Técnica, técnica, técnica. E aí, o excesso dessa técnica, que é importantíssima, ela desliga o nosso sentir. E aí, o que eu deixo de fazer? Entregar para mim. Então, eu não faço a viagem que eu quero de verdade, não aprendo alguma coisa que eu queria ter aprendido e não deu. Eu invisto sempre em livros, em cursos e vou me afastando da minha própria essência. Então, às vezes, meus clientes e até eu experimento uma vivência, uma imersão que a minha intuição diz que é legal viver aquilo, né? E lá eu tenho insights, eu volto mais criativo. Porque eu nutri algo em mim que não está no livro, só nos livros. Aí quando eu consigo, né, pegar esse meu equilíbrio interno e unir com a técnica necessária para aquele objetivo que é possível e mensurável, eu fico mais forte ali naquela construção. Então, os dois precisam andar juntos. Não adianta também viver só em retiro, vira o Buda e não faz nada com isso, deixa a técnica de lado, aí dá ruim do mesmo jeito. Outro ponto, Porque você fica só no campo das possibilidades e nunca põe em prática, né? Aliás, a gente comentou que isso é um grande, um elemento de frustração enorme, né? Quando eu estava no escritório de advocacia, eu me assustava com uma coisa, assim, porque às vezes vinha
estagiários que o motorista trazia para o escritório, assim, a pessoa tinha bastante dinheiro, estudou na USP, estudou. E quando literalmente o bicho pegava, né? Que contencioso é muito trabalho, é uma pressão, né? É, As pessoas iam pro banheiro chorar, assim, sem saber, eu não sei o que fazer com isso. Né? Às vezes eu atendo na FAP ou no INSPER, o aluno de graduação, ele fala, eu tenho tudo, mas eu não sei como é o mundo lá fora, porque eu fui muito protegido. Então, percebe que a gente tem que... o INSPER e a FAP, eles cuidam muito disso nos alunos, desse lugar. bem bacana isso. Autoconhecimento, vida e carreira, vida e carreira. Então, acho que a gente precisa cuidar. Quem não cuidou até hoje, volta aí, faz um movimento de tração e veja assim, o que eu queria ter feito e não fiz. A união desses dois pontos em nós é um grande potencial. Outra coisa, saber quem estamos, né? Perfil comportamental, gente. Perfil comportamental é tão importante quanto check-up de saúde, na minha opinião. Por quê? Porque a gente muda de vontade, de maturidade. Tem coisas que eram incrível lá em 2015, quando eu comecei na área do desenvolvimento humano. Hoje não faz mais sentido. Por exemplo, eu amava atender presencial, fazer aquelas sessões enormes presencial. Não cabe mais na minha vida. Então, eu preciso saber quem eu estou. Eu tive muita fase de... Eu não tinha o executor, estava muito baixinho em mim. Esse ano eu fiz um teste e meu executor está em alta. Então, Boa. às vezes, eu acho que falta algo em mim. Ai, falta coragem, falta... Mas no perfil comportamental dá pra gente entender. É um mapeamento de quem nós estamos. E a gente muda, tá? Eu não sei vocês, Deixa. mas eu mudo bastante. Nossa, Leila, eu acho isso tão importante que lá no Enchendo a Banca eu ofereço a todos os alunos uma análise de perfil comportamental, eu dou a devolutiva para os alunos pessoalmente para conhecer cada um por um, embora não seja um processo de coaching, eu acho que tem coisas que eu trago no curso, como definição de nicho, público-alvo, etc., que ele tem que partir de um pressuposto de autoconhecimento. Sim, Eu uso o HMI, né? O Human Master Indicator com base nas 16 personalidades desenvolvidas pelo Carl Jung. Eu gosto muito desse porque ele indica pontos de melhoria já dentro da análise. E é bem legal, porque a assertividade dele é de 90%, então é bem bacana mesmo. Cara, eu ofereço porque eu acho que é muito mais fácil para ele se desenvolver dentro do curso a partir desse pressuposto inicial de que eu sou assim, eu tenho essas qualidades, basicamente, né? Fazemos isso com o HMI e esses pontos de melhoria. Eu sim. acho Não, é indispensável. Em 2020, eu fiz o meu teste de perfil comportamental no início de 2020. Já fiz esse ano também, tá? Mas eu fiz em 2020. Foi fundamental, porque eu tava achando que tinha que vir um movimento de fora para eu transformar em online os workshops que eu fazia presencial. Quando eu fiz o teste, apareceu, não, querida, falta você ir para ação. Isso apareceu claramente lá no meu teste. Aí eu levei aquele Uhum. susto, que era uma mentira que eu estava contando para mim. Não faltava nada, faltava ação, faltava eu. Aí o que que eu fiz? Busquei um curso específico, montei, né? Transformei aquilo que eu tinha no presencial para o digital e fiz. Impactei 700 pessoas no Brasil, fora do Legal, Brasil, legal. Parabéns. e isso fez uma diferença enorme. E partiu de onde? Foi sim.
daquela devolutiva. E eu não fiz a minha própria análise, porque a gente se sabota, né? A gente quer contar umas Aham, mentiras. Eu sempre sem peço para dúvida. outra pessoa fazer a minha devolutiva. Um penúltimo item, né, que eu quero trazer aqui para todo mundo. Ter um plano de ação, né? Tenha um plano de ação para medir, porque não adianta. Se a gente cria um objetivo lindo, maravilhoso, redondinho e não vai para o jogo, eu não consigo saber se aquilo é para mim, eu não consigo ajustar. Por isso que, ó, processo de coaching, alinhamento de vida, planejamento estratégico e o andamento desses dois, acompanhamento do andamento das duas primeiras fases juntas. Por quê? Uhum. Porque é só no jogo que eu consigo saber se o meu posicionamento está sincero, correto, se eu consigo ter liberdade de escolha para me movimentar dentro daquele objetivo, senão ele fica. Eu tenho a sensação de que ele é estático. E ele não é estático, como nós também não somos. E por último, escolher um caminho e confiar nesse caminho. Tem que ter fé mesmo. É. Confiar nesse caminho, porque se eu não tenho confiança em mim, eu não tenho no outro. Eu não tenho no universo, eu não tenho em Deus, não tenho, chame de que você quiser, né? Nem é sobre religiosidade esse ponto. É sobre a pessoa mesmo, né? Então, é muito legal, assim, a gente. Tudo isso faz parte da construção de um objetivo, pelo menos a minha vivência. A Leila, suas transições de carreira, né? Eu fiz 2 transições de carreira. É o seu método? De maneira nenhuma. Eu uso a metodologia, né? Que eu estudei, que eu me certifiquei, mas eu não tenho essa pretensão. Cada pessoa tem a sua vida, o seu sentir. Mas se alguém resolver arriscar e colocar em prática um pouquinho do que a gente conversou aqui, eu tenho certeza de que 2021 termina diferente. Eu também. Se a pessoa está precisando de dessa clareza, de colocar o ventilador na neblina para dissipar essa neblina, é o passo. E é o momento, né? Porque não Tudo adianta vai você pra querer. gente. Não adianta você querer transformar o 2021 em dezembro. Não, tem que Não, porque entender. daí Por ele isso que já eu falo, passou. você tem que saber qual é o tamanho que tá a espada hoje. Né? Hoje. Amanhã. Então, entenda primeiro o que você tem de forças, de qualidade, de talentos, de possibilidade, de condições financeiras, sim, porque autoconhecimento e técnica custa dinheiro. Mas eu acho que além do dinheiro tem algo mais precioso aí pra gente. Tempo e atenção. Né? Tempo e atenção são os meus bens mais preciosos. Ó, vou dizer uma coisa para você. Eu ouso dizer, e isso não é uma construção minha, que na verdade o único bem que a gente tem é o único, é o tempo. Porque esse a gente não recupera nunca mais. Não recupera mesmo, assim. Eu sou muito E grata, assim, a qualquer minuto de atenção, assim. Eu sou atenta ao que eu dou e eu também sou grata ao tempo que eu recebo, porque é ouro. é isso. É por isso que eu fico extremamente feliz de podermos ter disponibilizado uma hora para poder contribuir, porque se a pessoa que assiste a live tem ao menos um insight, uma sacada, uma percepção, eu já fico 100% satisfeito, porque às vezes essa sacada muda completamente a vida dessa pessoa para melhor. É Né? E é verdade. isso que a gente. Esse é o nosso objetivo aqui com as nossas lives da reciprocidade. Então, Leila, eu queria te agradecer imensamente Eu por você também. ter trazido um conteúdo riquíssimo, trazido a tua experiência, que é bem bacana, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas isso aí é da boca para fora. Não é, porque você vivenciou tudo isso e está Sim. trazendo a sua experiência pessoal e com os seus alunos. Isso é extremamente enriquecedor. Queria que você deixasse um recado final aí, o que for. Um recado final.
Eu li um texto ontem falando pra gente tomar cuidado com essa coisa super valorizada de seguir o coração. E eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe? Assim, porque dizem que nós estamos valorizando muito esse ponto de gratidão, de seguir o coração, mas eu discordo. Eu acho que o nosso melhor mora nele, no nosso esse portal de luz sagrado mesmo que tem dentro da gente. E eu acho que tudo começa com sonhar. Porque quando eu era criança, eu me vestia de Mulher Maravilha e eu ia pro Carrefour. E eu acreditava que eu estava salvando o mundo lá, andando naqueles corredores, sabe? Eu acho que tudo começa no sonhar. E eu acho que tá tão difícil. A gente tá passando por um ano tão desafiador. E tem muita gente com dor, tá? Quebrado mesmo. Então eu discordo. Eu acho que passou da hora da gente ir para esse lugar, sim. Eu não estou desmerecendo a técnica de maneira alguma aqui. Técnica é muito importante. Mas cuidado, os advogados estão desligando o sentir e eles estão adoecendo. E a gente precisa falar disso. Então essa é a minha Precisa. mensagem final. Concordo com Ouça o você coração. plenamente. Aliás, você está dizendo, e uma frase do Walt Disney que sempre, se você pode sonhar, você pode realizar, né? Mas tudo quem imaginou que ele ia construir um império, né? Se não fosse esse sonho e que veio do coração mesmo. Então, concordo com você plenamente. Eu para mim, meu primeiro valor é o amor, então eu não podia nem discordar, né? O meu é Legal, liberdade, hein? O Leila. meu é liberdade. Então, Leila, muito bacana. Acho que já até passamos um pouquinho do tempo. Ainda bem que o Instagram não me derruba mais. Eu quero te agradecer mais uma vez e me colocar à disposição também. Eu fiquei muito feliz por você ter aceito o nosso convite. E é isso que quero desejar também a você. Uma fantástica semana, a todos os nossos Obrigada. lives espectadores. É isso aí. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Leila. Ó, forte abraço. Hoje um abraço especial para todo mundo, né? Para vocês todos, muito obrigada por quem esteve aqui doando tempo e atenção para gente. E eu intencionei com muito carinho esse trabalho de hoje. Todo dia eu intenciono o meu dia. E o meu melhor estava aqui hoje, para você, Eduardo, e para toda a sua audiência, tá? Muito obrigada. Isso aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Tchauzinho. pessoal. Até a próxima segunda-feira. Agora um forte abraço.